Aleluia. Abra aí a sua Bíblia, queridos. Vamos passar para uma das partes mais importantes do nosso culto, que é o momento dos dízimos e ofertas. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9. Acho que é o texto que você já sabe até de cor. Mas abra aí a Bíblia, vamos ler a partir do versículo 16, ou melhor, do versículo 6. Amém? Diz assim: e digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Amém? Glória a Deus. O apóstolo Paulo está trazendo instruções a respeito de dar e receber. Amém? Nesse contexto aqui, ele está levantando uma oferta, para os cristãos que estavam passando alguma necessidade, para os judeus, que estavam passando necessidade. E nós vemos aqui existe uma forma de dar. Amém? Não é só você pegar o seu dinheiro, um dinheiro de qualquer forma, amassado, chegar aqui e jogar, pronto, já dei, está tudo certo. Não é isso, queridos. O apóstolo Paulo não está falando disso. Ele fala no texto: cada um contribua segundo propõe no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Ele fala: olha, o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia em abundância se fará. Se você parar para pensar, aqui na nossa igreja nós temos pessoas, que vários níveis sociais, e na igreja brasileira e no mundo também é assim. Existem pessoas que são milionárias, que podem dar grandes ofertas. Existem pessoas que não podem dar grandes ofertas, mas que dão ofertas que agradam a Deus. Gente, o que é interessante nesse texto é saber o seguinte: que Deus não está preocupado com a questão de quantidade de dinheiro. É importante? Mas Deus, ele olha para o coração do homem quando ele vai ofertar. Porque se você às vezes é um milionário e você pega aí 10 mil reais para você não é nada. E aí você vem e joga aqui no gasofilácio, amém, vai ser bênção, vai nos ajudar. Mas Deus, ele olha para o coração do homem. Amém? Então não é só o fato de você pegar o seu dinheiro e colocar aqui, é como está o seu coração. O que às vezes é pouco para uns, pode ser muito para outros, mas Deus está preocupado com a forma que você está ofertando. Se você ama o Senhor, se você está dando com alegria, isso deve ser proporcional. Se você talvez tem uma condição um pouco menor e você vai dar com alegria. Às vezes precisa fazer algum sacrifício. Não que seja um sacrifício aqueles, vocês sabem do que eu estou falando, mas um sacrifício de às vezes dar um pouquinho mais, daquele jeito que vai doer um pouquinho, que você vai realmente confiar no Senhor, que não vai faltar. Às vezes ofertas como essas, queridos, destravam coisas nas nossas vidas. Às vezes a gente está acostumado sempre a dar aqueles R$2, Pega os R$2 e coloca aqui. Mas, querido, às vezes nós precisamos ser ousados em ofertar ao Senhor. Amém? E Deus, ele percebe a intenção do nosso coração. Se nós de fato estamos dando porque amamos ao Senhor, ou se a gente está querendo ser visto aqui na hora de entregar o dízimo ou oferta, ou se a gente quer que o pastor veja que a gente está vindo aqui fazer alguma coisa. Queridos, Deus, ele não atenta para isso. Deus quer saber se nós estamos ofertando ao Senhor com o nosso coração e com amor. Eu tenho certeza, eu garanto para você, de acordo com a palavra de Deus, pelaquilo que nós estudamos, pelaquilo que nós temos vivido e visto na vida dos irmãos, de todos os irmãos no Brasil e no mundo, que aqueles que dão com alegria, aqueles que ofertam ao Senhor com aquilo que tem, com o melhor que tem, da melhor forma que pode fazer, esses certamente alcançarão e têm alcançado coisas sobrenaturais. Amém? A questão da redenção, querido, já foi resolvido. Nosso pecado já foi levado à enfermidade, à morte espiritual. Nós fomos libertos da maldição da lei. Mas da mesma forma que depois de salvo nós precisamos praticar coisas para que nós possamos alcançar e correr a nossa carreira. Com que diz respeito a finanças, nós precisamos ativar princípios para que coisas se manifestem nas nossas vidas. Amém? Então, separe aí o seu dízimo, a sua oferta, mas não faça isso de qualquer forma. Amém? Faça isso com o seu coração alinhado, desejoso de agradar o Senhor com aquilo que você tem. Amém? Se você está aqui e quer fazer através do seu envelope, você aí no modo tradicional, como diz nosso pastor, nós temos aí os envelopes nas cadeiras. Se você quer fazer através do Pix, nós temos aqui nosso CNPJ. Se você está assistindo aí pela internet e quer fazer a sua doação, você pode fazer através do QR Code ou do Pix. Não falta formas de nós ofertarmos, amém? De nós honrarmos ao Senhor com os nossos bens, com aquilo que nós temos. Amém? Você separou aí a sua oferta? Agora eu vou tentar fazer aqui.
Eu não sei se isso vai dar certo, mas eu vou tentar fazer aqui como o nosso pastor faz. Como é, pastor? Fazendo e falando, né? Não vai dar certo, não. Enquanto você faz aí a sua oferta, dá certo não, pastor. Eu acho que o pastor deve ficar ensaiando isso aí. Só pode. Vamos lá. Gente, vou fazer depois da oferta. Eu faço a minha que não vai dar certo. Amém? Você separou seu dízimo aí? Aleluia. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por a oportunidade de ofertarmos a tua casa. Nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor tem nos feito prosperar. O Senhor não deixou faltar nada até hoje para nós e nunca vai deixar. E nós ofertamos com o melhor que nós temos, com alegria no nosso coração. E te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Saia do seu lugar com alegria e venha ofertar ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Sementes de amor, de fé e poder, sementes que fazem milagres acontecer. Sobrenatural de Deus chegando de repente. Amém? Temos alguém nos visitando hoje pela primeira vez. Você nunca veio à Igreja Verbo da Vida e está aqui nos visitando pela primeira vez hoje. Opa, temos 2 visitantes aqui, que bênção. Temos mais alguém? Glória a Deus. Se você puder ficar de pé um minutinho. Gente, é um prazer receber vocês na nossa igreja. Nós ficamos muito felizes. Esse aqui é um bom lugar para se estar. Se você faz parte de alguma igreja, mande um abraço ao seu pastor, para a sua liderança. Mas se você não faz parte da igreja e quiser ficar conosco, vai ser uma honra ter vocês conosco. Amém? Essa é uma boa igreja para nós congregarmos. Você que está aí próximo dele já sabe o que fazer. Sejam muito bem-vindos. Você vai sair daqui com a sua vida sacudida, amém? Aleluia. Para o teu prazer e tua vontade é que eu existo. Tu és digno, tu és digno, tu és digno. Para o teu prazer, para o teu prazer e tua vontade é que eu existo. Tu és digno, Senhor. Tu és digno pra te adorar. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo, eu vivo. Só pra ti, para o seu louvor. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo, eu vivo. Só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo, eu vivo.
ti, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Aleluia, Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo. Obrigado por Jesus, Pai, que nos trouxe essa condição, a condição de liberdade, de poder desfrutar da Tua unção e desse tempo tão maravilhoso. Nós somos gratos ao Senhor, Pai. Nós consideramos a unção, nós consideramos a Tua presença aqui. Nós nos conectamos com o Senhor. Aleluia. Nós sairemos daqui diferentes da maneira que nós entramos, ao ponto de afetar pessoas lá fora com a Tua unção, Pai, com a Tua palavra. Nós declaramos pessoas sendo transformadas, Pai, porque viram em nós o resultado da Tua verdade. Esse lugar não é mais o mesmo, essa cidade não é mais a mesma, esse estado não é mais o mesmo, por causa da Tua palavra, que transforma vidas, que transforma as pessoas, Pai, ao redor do mundo. Nós consideramos a Tua unção nessa tarde. Sairemos daqui acrescentados pelas Tuas verdades. Estamos como filhos, Pai, ao redor da mesa, para receber um alimento, Pai, do Senhor. Em nome de Jesus. Essa é uma tarde poderosa, irmãos. E nós não podemos estar aqui desapercebidos. Nós precisamos estar conectados. A Bíblia diz que enquanto Jesus ministrava, havia ali poder para curar. Então nós precisamos estar conectados à palavra, ao alimento, porque à medida que a palavra é lançada, há poder para curar. Áreas das nossas vidas serão transformadas por causa da palavra, por causa da unção. E nós precisamos estar atentos, conectados a essas verdades, para que a gente não saia daqui da forma que entrou. É possível sairmos daqui do mesmo jeito, mas é possível sairmos daqui transformados para sempre, renovados pela palavra, pela unção e por suas verdades. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Ele não quer que nós estejamos voando, flutuando, desapercebidos. Ele quer que estejamos conectados, porque Ele deseja nos acrescentar grandes coisas. Amém. Olha para o irmão que está do seu lado, dá um sorriso para ele e lembre a ele, esse é um ano de coisas novas. Aleluia. Queridos, muito obrigado. O Senhor é bom e o seu amor e a sua misericórdia duram para sempre. Vocês estão bem? Como Josué falou, ontem nós estivemos juntos no churrasco dos homens. Lá é para homens, viu, irmãos? E a palavra lá foi sucesso. Glória a Deus. E a verdade é que esse lugar, essa cidade tem sido transformada pela palavra. E sabe que a nossa região, ela é muito perceptível um nível de religiosidade muito forte que se viveu durante muito tempo. Mas nós cremos que a palavra já rompeu com isso, amém? Onde as mulheres, elas eram muito enraizadas em uma tradição. E se ia passando de filha da avó para filha, e depois para a neta. Mas ia passando não a palavra, ia passando a prática de tradições. E os homens? Não, os homens ficam distantes disso, porque isso é para as mulheres. E nisso se forma uma nuvem de religiosidade. Mas nós vivemos um tempo de coisas novas. E ontem nós podemos perceber a unção naquele lugar e a palavra. E homens pegando isso. E nós cremos em mais homens pegando essas verdades. E levando isso a outros. E não só os homens, mas as famílias. Porque o evangelho é para transformar as famílias. Então nós temos mesmo a oportunidade de mudar a nossa trajetória, a nossa visão com o evangelho, com a palavra. E a palavra da fé, ela serve para transformar, de fato, a vida das pessoas. E nós temos uma oportunidade, dia 14 e 15,
uma conferência profética é uma oportunidade de nós darmos o próximo passo. Porque nós não podemos ser avivados hoje e amanhã nós deixarmos isso morrer. A gente precisa viver o próximo passo. Então, dia 14 e 15, os homens que estavam lá ontem precisam estar aqui, trazendo as suas esposas, os seus filhos. Porque antes, qual a visão que eu disse? Não, a mulher ensina a Bíblia para os filhos. E elas nem ensinavam muitas vezes a Bíblia, ensinavam a tradição. Mas agora a gente precisa ter uma compreensão. Eu preciso entender a Bíblia, eu preciso ensinar isso à minha esposa, aos meus filhos. Isso é viver o novo de Deus também. Existem coisas novas que nós vamos viver, mas nós precisamos montar de fato uma base para isso. Amém? Então, atitudes novas é importante. Então, aqueles que eu também não falei, que eu não dei um abraço pessoalmente, eu quero desejar aí um ano de coisas novas, de comportamentos, de atitudes diferentes. Amém? Nós vamos desfrutar de fato de um ano diferente quando nós nos comportarmos de uma maneira diferente. Às vezes as pessoas criam expectativa no ano, e nós sempre falamos isso aqui. E as pessoas ficam naquela expectativa da data e elas começam a viver ilusões. Porque, de fato, a expectativa na data não muda a nossa vida. Mas quando nós percebemos que nós precisamos mudar algumas condutas, algumas práticas, inclusive, algumas maneiras de ver, a gente começa a mudar o nosso resultado. É possível nós vivermos o mesmo ano 10 vezes, 10 anos repetidos, porque nós vivemos debaixo de uma mesma caminhada. Tem um provérbio chinês que diz que se você quiser um resultado diferente, fazendo as mesmas coisas, então você é louco. Não dá. Então existem grandes coisas para serem feitas. O Senhor deseja operar na nossa vida, mas nós precisamos nos alinhar. Amém? Glória a Deus. E nós recebemos todos os anos uma direção mesmo da parte de Deus, uma palavra profética, que nos dá uma direção para aquele ano, para aquela estação. De fato, é uma nova estação que se inicia nas nossas vidas e nós precisamos de sinalizações. Amém? E esse ano nós temos uma palavra que nós vamos correr com ela. É o ano das coisas novas. Nós estamos em uma série de ministrações que tratam sobre isso. E hoje nós vamos continuar caminhando nisso. E eu creio que nós vamos sair daqui impactados com essa palavra. Amém, irmãos? Eu queria que você abrisse em Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 19, é o que nós vamos ler. O Senhor é bom. Isaías, capítulo 43, versículo 18. Aleluia. A palavra diz: não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. Eis que realizo uma nova obra que já está para acontecer. Não percebestes ainda? Porém um caminho no deserto e rios no ermo, que também significa deserto. Mas sabe, irmãos, é interessante isso. É interessante o que o Senhor está nos trazendo aqui. O fato é que a gente precisa desapegar das coisas antigas. Romanos capítulo 6, não precisa você abrir, mas lá está escrito assim: fomos sepultados com Ele, uma menção ao Senhor Jesus Cristo, na sua morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Sabe, às vezes a gente fica tão preso às coisas que passaram, e nem sempre são coisas ruins, mas a gente fica sempre muito saudosista daquelas coisas, e a gente fica preso àquilo. E a gente deixa de viver uma nova fase, uma nova estação, sempre lembrando daquilo. Eclesiastes capítulo 7, versículo 10 diz assim, olha, nunca digas. Ele diz, olha, porque, é uma pergunta, por que foram os dias passados melhores do que estes? Ele diz, olha, porque não provém de sabedoria esta pergunta. Sempre olhando para trás e dizendo como foram bons aqueles dias. E na sequência, no versículo 19, o Senhor diz, olha, você não está percebendo. Veja o que é uma vida desapercebida das coisas que estão por vir, daquilo que o Senhor deseja operar. A nossa vida, de fato, ela é feita por fases. O apóstolo Paulo, ele fala sobre uma fase de menino. Não é assim? Mas ele diz, olha, depois que essa fase terminou, eu deixei as coisas de menino para trás. A Bíblia fala, irmão, sobre crescimento espiritual. Aí a Bíblia vai falar sobre bebês,
sobre crianças, sobre adultos que agora se tornam pais. Ou seja, as mesmas estações da vida natural que nós temos aqui no corpo físico, espiritualmente o Senhor traça esse paralelo para que a gente entenda as fases da nossa vida. E a gente não precisa tentar atropelar as fases, viver ou saltar as fases, não é sobre isso. Não, se eu nasci de novo há pouco tempo, se eu tenho pouca experiência em certas coisas, eu desejo de fato criar um fundamento mesmo. Eu preciso criar uma base a respeito das coisas do Senhor, muitas coisas que eu não compreendo. Eu preciso buscar um fundamento de fato nisso. Eu lembro a primeira vez que nós tivemos uma conferência em Campina Grande com o pastor Rick Renner, ministrou lá. E ele falando sobre fundamento. Ele falou sobre a compra de um terreno que eles fizeram na Rússia. E era um terreno muito grande, eu acho que ele dá a dimensão de um campo de futebol, acho que era mais ou menos isso. E aí eles se alegraram com a compra daquele terreno. E aí depois eles descobriram que havia um problema no solo. É como se o solo fosse fofo. E agora eles precisavam cavar, e precisaram cavar quase 4 metros. Para chegar em uma base onde eles pudessem, uma base sólida que eles pudessem construir. Irmãos, você cavar 4 metros e um ponto é muita coisa. Mas imagine uma área do tamanho de um campo. Precisa ser retiradas muitas coisas antigas que não servem. E a gente precisa estar disposto a isso na nossa vida. Eu preciso compreender. Existem coisas que estão na minha vida que elas precisam ser retiradas. Aí ele fala sobre o número de carros, de caçambas, com aquele material que não servia para nada. Que não servia para a construção. Então precisou ser retirado todo aquele material para depois começar a construção. Até encontrar uma base sólida. Sabe que existem muitas coisas nas nossas vidas que não precisa mais estar aí. Mas a gente precisa reconhecer isso. Para isso eu preciso estar perceptivo, como o Senhor fala. Ele diz, você não está percebendo. É necessário fazer uma construção e você não está percebendo aquilo que eu quero fazer. Eu preciso perceber isso. Existem coisas novas, as coisas que se passaram, sabe, como o pastor falou aqui na ministração anterior, a nossa vitrine de troféus é maravilhoso, a gente olhar para trás e ver de onde o Senhor nos tirou, como é bom, e ver o resultado que nós já tivemos durante a caminhada, mas só que eu preciso olhar para frente, eu preciso perceber aquilo que o Senhor quer fazer, se desprenda do que passou, seja bom ou seja ruim. Tem pessoas que ficam eternamente chorando uma situação passada, mas até quando a gente vai chorar por essa situação passada? E o Senhor dizendo, eu preciso fazer coisas novas, eu vou fazer coisas novas. E eu voando, eu sem perceber, e vivendo todo o tempo as coisas antigas. Vivendo dos troféus antigos. Eu preciso romper com essas coisas. Enquanto a gente não rompe, a gente fica vivendo as coisas antigas. Mas o Senhor está nos levando a um tempo de perceber as coisas. Se eu não percebo, eu fico rodando em círculo. Mas essa não é a vontade de Deus. Pelo menos com essa clareza eu tenho que sair daqui essa tarde. O desejo de Deus não é que eu fique rodando em círculo. O desejo de Deus é que eu avance, que eu vá para uma outra fase. Existem coisas que Ele precisa fazer através da minha vida. E existem coisas que serão feitas através do resultado que eu vou produzir, pessoas serão alcançadas. É o Senhor operando através de mim e de você. Mas quando nós estacionamos em um ponto, não dá para o Senhor operar, porque eu não me movo. Então nós precisamos perceber as coisas novas que Ele deseja fazer. O autor aos Hebreus, eu queria que você abrisse lá. Hebreus capítulo 6. Para fecharmos essa coisa do fundamento. E sobre a importância das fases. Ainda falando sobre as fases. E sobre a coisa de nós não termos pressa. Porque às vezes há uma pressa em saltar as fases. Nós criarmos um fundamento na palavra. O autor aos Hebreus aqui no capítulo 6, ele fala um pouco sobre isso. Ele cita as doutrinas básicas, por exemplo. Nós não vamos falar sobre isso aqui. Mas isso é reconhecer uma etapa da minha caminhada, sem tentar avançar, porque o apóstolo Paulo, como eu disse, ele disse, olha, quando conclui a fase do menino, eu deixo as coisas do menino para trás. E eu agora vou para uma nova fase.
Mas sabe, irmãos, que nós não podemos tentar atropelar e ir para aquela fase sem ter concluído essa. Isso fala sobre o fundamento. Porque quando as pessoas saltam, fica um problema lá no fundamento que depois vai estourar. Isso não é o desejo de Deus. Nós precisamos viver cada fase com paciência. Mas a partir do momento que chega o tempo de passar para outra fase, eu preciso também compreender que a estação mudou. Porque o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, eles falam sobre o leite, eles falam sobre o alimento sólido. O autor aos Hebreus fala sobre o tempo decorrido, dizendo, olha, pelo tempo decorrido não era mais para você estar nessa fase. Ou seja, era para ter passado. Mas é possível já ser um adulto, mas ainda com todas as características de um bebê. E o tempo decorrido vai passando, e o tempo vai passando. E você já é agora, o bigode começa a nascer. E você como um bebê. Irmãos, deve ser feio um bebê de bigode. Então eu preciso aprender a perceber as estações. E o tempo decorrido. Não é só o tempo. Muitas pessoas se gloriam do tempo. Eu, por exemplo, agora esse ano faço 28 anos de evangelho. Mas uma boa parte desse tempo eu não percebi. Desapercebido em relação a muitas coisas. Então, muito tempo numa fase. E às vezes as pessoas ficam, eu tenho 10 anos de evangelho, eu tenho 40 anos de evangelho, você quer me ensinar? Eu estou com 40 anos com a Bíblia embaixo do braço. Mas não é a Bíblia embaixo do braço. É a palavra dentro e o exercício. Aquilo que Tiago diz. Porque se eu pego a palavra é uma informação, mas ela precisa descer para o meu coração e para as minhas práticas. Isso é que gera o crescimento. Não, mas eu estou aqui. Irmãos, eu quero despertar você para o rema, por exemplo. Aqui nós não vamos conseguir falar sobre as doutrinas básicas, porque não há tempo. Mas ele vai dizer que isso é fundamental, para que depois a gente vá partir para uma outra fase. E tem uma disciplina no rema chamada Doutrinas Básicas, que ela vai ensinar só sobre isso. Sobre o que o autor aos Hebreus está dizendo. Olha, isso é fundamental, nós vamos ler agora. Eu li uma certa vez um livro também do Rick Renner, e ele estava dizendo, olha, se nós perguntarmos sobre os fundamentos para vários cristãos ao redor do mundo, conceitue esse fundamento, eles não vão saber. Mas o autor aos Hebreus está dizendo assim, rapaz, você precisa saber. Então não é o tempo somente, é o alimento, como uma informação que entra na minha mente, eu preciso deixar isso descer para o meu coração, me sujeitando à palavra, ao ponto de praticar sem querer, mas é porque a palavra disse. Aí a Bíblia vai nos mostrar que isso é o que gera o crescimento. Eu estive conversando com alguém, e ele falando sobre teologia, e falando várias coisas, e várias informações, e de fato muita informação, mas não tem um resultado. É melhor você saber bem menos, mas você deixar aquele descer e você praticar. Aí tem um resultado. O autor aos Hebreus diz assim, no capítulo 6, versículo 1. Ele diz, olha, sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade. Olha, veja o que ele está dizendo. Ele diz, olha, eu vou conversar com vocês aqui, mas eu vou considerar que os assuntos básicos já estão conhecidos de vocês. E em seguida ele vai dizer, olha, não vai ter tempo para a gente falar sobre isso. Se Deus permitir, depois a gente volta e fala sobre o fundamento. Mas eu vou conversar considerando que vocês já sabem o básico. Ou seja, ele está dizendo, olha, eu vou considerar que você já percebeu que a fase mudou e que você precisa agora viver uma nova etapa, porque a gente precisa avançar. E ele chama essa nova etapa e diz assim, olha, vamos prosseguir rumo à maturidade. Em outras versões ele fala assim, vamos prosseguir para a perfeição. Diga, isso é crescimento. Isso é perceber as coisas novas que o Senhor deseja fazer. Mas sabe que as coisas novas pode ser passar a fase, como eu quis dizer aqui um pouco antes. Mas pode ser que as coisas novas para alguém em relação à palavra, que é o que eu estou falando, pode ser simplesmente você ter a convicção hoje
de que você precisa crescer na fase que você está. Não é você atravessar a fase sem estar pronto. Não, não precisamos disso. Recentemente a gente viu o caso de um cantor muito conhecido, muito antigo no meio evangélico. De repente estourou aí. Tantos problemas, tantas falas, tantos discursos da parte dele que não eram condizentes com o que a gente imagina que deve ser. Mas por que isso? Porque há um problema no fundamento. Isso é passar de fases, isso é saltar os processos. E às vezes a gente pode pensar o seguinte: não, mas eu quero passar de fase, eu quero é construir as paredes, porque as paredes é o que as pessoas estão vendo. Eu quero fazer as pessoas perceberem um crescimento, uma coisa grande. O fundamento depois a gente vê como faz. Mas depois todo mundo vai ver as paredes rachando. E as pessoas vão dizer assim: é um problema no fundamento. Então a gente não precisa ter pressa para sair de onde está. Mas a gente precisa só compreender: eu preciso crescer na fase que eu estou. E é pelas coisas básicas. Sem correria. Ninguém está disputando nada. Eu preciso criar uma consistência para depois subir as paredes. Amém. E a gente precisa perceber o que tem nos distraído. Porque aqui, em Isaías capítulo 43, lá onde nós lemos, versículo 19, ele diz assim: olha, eis que eu realizo uma nova obra, que já está para acontecer. Não percebestes ainda? Sabe, irmãos, existem muitas coisas que roubam as nossas atenções, a nossa atenção. Nós temos falado sobre isso aqui esses dias. Às vezes são companhias, e a gente precisa entender que a unção, ela é compartilhada por meio das associações. E do mesmo modo, as coisas ruins também. Então eu preciso perceber: o Senhor deseja operar coisas novas. O Senhor deseja fazer coisas novas na minha vida. Eu tenho andado estacionado, mas o Senhor deseja operar através de mim resultados. Tanto na minha vida como através da minha vida. Eu preciso perceber, fugir das distrações, dos maus hábitos e às vezes até de ambientes. Para que o Senhor opere essas coisas, a gente precisa perceber até lugares que a gente precisa deixar. Como eu falei aqui recentemente, porque às vezes eu não estou conseguindo influenciar você, então eu preciso me encher mais da palavra, criar um fundamento. E quem sabe em um outro ponto, em um outro momento, você me encontra, você vê o resultado da palavra e eu vou conseguir te influenciar por causa de um resultado. Existem pessoas que serão assim. Jesus operava por meio dos sinais, era o que chamava a atenção das pessoas naquele momento. E ainda existem pessoas assim. De repente existem sinais que precisam acontecer na sua vida para que outras pessoas vejam. E aí você vai conseguir operar, influenciar a vida delas. Mas nós precisamos perceber que o Senhor está fazendo coisas novas. E Ele diz: olha, eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Irmãos, caminhar no deserto deve ser ruim. É só areia, aquelas dunas, não tem uma placa, uma direção, a gente não sabe para onde vai. De repente está caminhando num percurso, mas nem sabe se aquilo leva a um resultado, de repente não leva a nada, porque não tem visão. E o Senhor está dizendo: olha, eu vou colocar um caminho. Isso fala sobre uma estrada, isso fala sobre placas, sobre sinalizações, mas eu preciso perceber. Ele diz: você precisa perceber isso. O ano passado nós tínhamos uma sinalização. Esse ano nós temos uma nova sinalização. É um ano de coisas novas, é uma sinalização. E ainda tem pessoas que ficam assim: e aí, é o ano de quê? São coisas novas, é? Está desapercebido. E o Senhor está dizendo para você: perceba as coisas que vão ser feitas. Talvez você tenha andado distraído, sem enxergar porque não tem placas. Mas essa responsabilidade eu tomo de conta. Eu coloco o caminho, eu coloco o rio, e o rio fala muito sobre vida. Sobre refrigério em áreas da nossa vida.
Mas nós precisamos perceber. O Senhor coloca o caminho e Ele coloca os rios. Mas Ele diz, você precisa perceber. Essa parte é com você. O Senhor pode colocar o caminho, pode colocar os rios, mas se você não perceber, você vai continuar caminhando só pela areia, à margem daquilo que Ele criou. Mas o desejo de Deus é que a gente perceba aquilo que Ele tem para fazer. O Senhor é bom. Aleluia, nós precisamos mudar a nossa visão. Qual a visão que você tem de vida eterna? Eu creio na vida eterna. Eu creio naquilo que a palavra diz. Jesus veio, Ele cumpriu a obra da redenção, eu recebi, então eu vou passar minha eternidade com o Senhor. Se eu morrer amanhã, eu vou para o céu. Glória a Deus, é isso mesmo. E qual a sua visão em relação à saúde divina? Eu creio na saúde divina, porque a Bíblia diz que Cristo levou sobre si todas as enfermidades. Então eu acredito nisso, eu pego isso. E qual a sua visão em relação à prosperidade? Não, prosperidade não. É a teologia da prosperidade? Não, essa não. Então isso eu não acredito muito nisso, porque eu gosto mesmo é de ser humilde. E aí a pessoa começa a viver partes do Evangelho. Eu queria que você abrisse para a gente acelerar. Vamos lá em Lucas, capítulo 5, versículo 36. Aleluia. A Bíblia diz, ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura sobre uma roupa velha. Se o fizer, certamente estragará a roupa nova e, além disso, o remendo novo jamais se ajustará à roupa velha. Você percebe o que é que viver de remendos não dá certo? É como alguém que tem uma roupa, o que Jesus está dizendo aqui, é alguém que tem uma roupa velha, uma blusa velha. E aí o Evangelho, a palavra, chega com uma provisão, é uma roupa nova para você. E aí a pessoa olha aquela roupa nova e ele diz, não, eu vou tirar um pedaço dessa blusa nova e vou colocar na blusa velha, que está com um buraco. Aí o que Jesus está dizendo? Ele diz, olha, você vai estragar a blusa nova. E esse remendo não vai servir na roupa velha. Vai destacar, vai ficar uma coisa feia, você agora está sem nada. Ele diz, não serve isso. E tem pessoas vivendo o Evangelho assim. Não, eu creio nisso. Não, mas nisso outro eu não quero crer. Não, nós precisamos nos sujeitar e compreender o que a palavra diz. E depois que eu compreendo o que a palavra diz, mesmo não sendo aquilo que eu criei até hoje, mas eu compreendi que é o que a palavra diz, eu pensei errado. A Bíblia vai chamar isso de renovar a mente. Então eu me sujeito ao que a palavra diz. E quando eu me sujeito à palavra, eu vou viver o Evangelho não como um remendo. A Bíblia, quando fala sobre roupa, ela fala muito sobre a condição do homem diante de Deus. Nós vemos isso no Éden. Quando o homem peca, ele se vê nu, ele improvisa ali uma roupa. O Senhor providencia para ele uma roupa de pele de animal. Fala sobre o primeiro sacrifício feito por Deus para o homem. A gente vê isso com o filho pródigo. Ele sai, depois quando ele volta com um pensamento de pobreza, de servidão, de que ele não é nada. E a primeira coisa que o pai faz, providencia para ele roupas. Ele diz roupas novas. E ele diz imediatamente. O apóstolo Paulo lá em Efésios, ele fala sobre isso. E ele diz, olha, você precisa se despir do velho homem. É tirar essa roupa. E ele diz, você precisa agora se revestir do novo homem. Isso é a condição do homem. Nós precisamos perceber. Existem coisas novas de Deus para nós vivermos. Não viva de remendo. Viva aquilo que o Senhor tem para você viver. Aceite o que a palavra diz. Não fique selecionando aquilo que você vai crer. O assunto é santidade? Não, não quero ouvir não. Esse assunto não é bom. O assunto é caráter? Não, esse assunto eu não quero. O assunto é prosperidade? Então eu quero. É cura? Pois eu estou precisando, eu quero. Isso é viver de remendos. Eu preciso aceitar tudo o que a Bíblia diz. Ele disse, eu vou viver o tudo que o Senhor tem. O novo de Deus, eu quero viver. Eu quero aprender. Nós vamos errar no percurso? Vamos. Mas eu não vou desistir. Quanto mais errarmos, mais precisamos estar perto da palavra. Mais precisamos nos revestir do novo.
mais precisamos aceitar aquilo que a palavra diz. Vai requerer de fato um esforço da nossa parte, mas sempre vai valer a pena, amém? Nesse mesmo versículo lá em Lucas, ele vai falar depois sobre basicamente a mesma coisa. Ele fala sobre colocar o vinho novo em um recipiente de couro velho. Ele diz que ele não vai suportar, depois você vai perder o vinho e vai perder a bolsa. O que Jesus está dizendo é que isso não é inteligente da sua parte. Nós precisamos mesmo descartar aquilo que é velho, desconsiderar aquilo que passou para viver a nova etapa. Deixe dessa coisa de estar voando no meio da igreja. A igreja não é um lugar para nós estarmos dia de domingo, não. Não é um clube. Eu preciso vir para cá com expectativa. Hoje é um dia que eu tenho, Senhor, para ser acrescentado por Ti, pela Tua palavra. Ali não é um clube, não. Ali é um lugar onde nós nos encontramos para tratar de coisas espirituais. É a Tua palavra, é a Tua unção, são os dons. Coisas irão acontecer naquele lugar. Então nós precisamos deixar de caminhar para cá como temos caminhado até hoje. Se o Evangelho não produziu um resultado em você até agora, é porque você tem caminhado para cá de forma desapercebida. Em relação ao novo do Senhor, aquilo que Ele quer fazer, as coisas novas de Deus. E esse é um bom momento para nós mudarmos isso. É uma sinalização da parte de Deus. É um caminho que Ele coloca no deserto. Glória a Deus. O Senhor é bom. Nós precisamos desenvolver uma vida de oração, amém, irmãos? Isso é muito importante. A gente vai finalizar. A Bíblia, ela trata de práticas espirituais. O apóstolo Paulo, ele fala sobre uma carreira, ele fala sobre corrida, ele fala sobre um alvo. Isso fala muito sobre disciplina, sobre uma constância. E as práticas espirituais são assim como uma prática natural. Por exemplo, um exercício físico. Ele faz esse paralelo, eu creio que justamente por isso. As pessoas que têm os maiores resultados são aquelas que mais são disciplinadas. São aquelas que cumprem o que precisam cumprir. Um atleta, o melhor atleta, é aquele que cuida da sua alimentação, do seu sono e da sua prática, do treino, do aperfeiçoamento. Então, as práticas espirituais são isso e a oração é uma delas. Nós precisamos dedicar tempo ao Senhor, porque Ele precisa se comunicar conosco. Existem coisas que serão realizadas por meio das nossas orações. E eu preciso conhecer aquilo que a palavra diz, porque a minha oração ela precisa estar alinhada à palavra. Existem coisas que o Senhor vai nos ensinar e nos ajustar por meio da palavra, nas nossas orações. Existem coisas por meio do nosso espírito. Eu lembro de uma ocasião que eu estava no trabalho bem ocupado, e de repente veio uma percepção no meu espírito sobre os meus filhos. Naquela época, acho que a Maria Elis tinha 4 ou 5 anos de idade. E aí eu parei o que eu estava fazendo, fui orar. Orei por eles, orei um pouco em outras línguas. Depois voltei. 1 hora e meia depois, a Gabi ligou para mim. Willy, deixa eu te contar aqui um negócio. Rapaz, eu estava aqui na escola da Maria Elis. Enquanto eu conversava com a professora, tinha uma mesa, aquela estrutura de ferro com a tampa de mármore em cima. E a tampa de mármore estava um pouquinho na borda da peça de ferro. E aí a Maria Elis se empendurou na tampa de mármore e a tampa virou. É mais ou menos isso. E aí a tampa de mármore a Gabi viu de longe, não tinha tempo para ir lá, antes da tampa cair, a tampa caiu, quase pega na cabeça dela. Pegou só no dedinho. Digo, o Senhor operou. Nós precisamos perceber isso. Nós precisamos nos conectar com o Senhor. O Senhor, o reino de Deus precisa de nós. Tem pessoas que querem se escandalizar com essa frase. O reino de Deus, Deus precisa do homem? Sim. Ele não precisa exclusivamente de você. Mas para operar aqui, Ele estabeleceu isso. E a soberania de Deus. Deus precisa do homem. A soberania de Deus se revela justamente nisso. Porque Ele estabeleceu que fosse dessa forma. Volte ao Gênesis, como Jesus fez. Jesus, certa vez, ele é questionado sobre o divórcio. Ele diz, porventura, vocês não leram como está escrito? Deus fez homem e mulher, e depois que eles se unem, lembra sobre isso?
Ele volta ao princípio para compreender um princípio. Então nós precisamos, sobre a oração, voltar ao princípio. E ele diz, depois que ele cria, ele deixa o homem como autoridade. Ele dá essa autoridade ao homem. O homem entrega essa autoridade ao diabo. Jesus vem e restitui essa autoridade aos filhos. Existem coisas que irão acontecer por meio da sua oração. A gente vê isso lá em Josué, capítulo 10, versículo 14. Quando Josué ora e o sol parou. Vamos ler lá rapidinho. Josué, só esse. Josué 10, 14. Vou fazer como o pastor João Roberto, para não falar errado. Ele disse, olha, nunca houve um dia como aquele, nem antes e nem depois, quando o Senhor desejou obedecer à voz de um ser humano. Isso aconteceu deste modo, porque o Senhor lutava por Israel. Veja que a nossa oração ela precisa estar alinhada a um propósito. Jesus ensina sobre isso. Olha, aquilo que você precisar, você vai orar ao Pai em meu nome. E as coisas serão realizadas. Então, o Deus que institui essa autoridade, ele não passa por cima da autoridade. O próprio diabo precisa de homens para atuar aqui na terra. O corpo é a legalidade para estarmos aqui. O traficante é quem transporta a droga. Não é o diabo. Ele é influenciado pelo diabo. A palavra de Deus será levada por nós. Mardoqueu, ele diz isso a Esther. O contexto lá era um contexto de morte no dia seguinte. Mardoqueu manda um recado a Esther. Ele diz, olha, vai aí, fale com o rei, explique o que está acontecendo. E ela fica com medo porque ela precisava de regras para estar diante do rei, embora fosse o marido dela. Mas eu só posso comparecer se ele me chamar. Se ele não me chamar, eu posso até morrer. Mardoqueu, o tio dela, manda um recado, olha, se você não fizer agora, se de tudo se calares agora, Deus enviará de outra parte o socorro. Mas será que não foi para um tempo como esse que ele colocou você aí? Então perceba que as coisas serão realizadas por seu intermédio. Se você não perceber, se você não acordar, outras pessoas serão levantadas. Outros pastores, outros mestres, outros profetas, outros evangelistas, outros filhos. Mas o propósito será cumprido. Mas eu preciso entender, mas será que não foi para um tempo como esse? Será que eu não preciso perceber a sinalização e mudar a minha maneira de viver, aceitar aquilo que a palavra diz? O Senhor é bom. Eu preciso concluir agora. Fica de pé. O Senhor é bom.